Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Tudo Um Pouco com Deise Santos, essa que vos fala. Gente, passando por aqui para gravar o vídeo para vocês, como foi que eu venci a ansiedade, como foi que eu venci a depressão, como foi que eu descobri que eu estava com ansiedade, como que eu estava com depressão sem ter informação, tá? E desde já eu quero convidar a vocês, na medida que vocês for assistindo, vai deixando aí o seu comentário, vai deixando aí o seu joinha, o seu gostei, tá? E nós vamos nos comunicando através dos comentários. Bom, gente, tudo começou, eu me lembro que tudo começou quando eu sentava à mesa para qualquer refeição, seja para o café da manhã, para o almoço. Geralmente isso acontecia no almoço. E eu vim descobrir que eu estava tendo crises de ansiedade, eu vim descobrir aos 31 anos, tá? E eu descobri porque eu fui convidada para ministrar em uma palestra para mulheres em um outro estado, e o tema era entrega todos os seus anseios ao Senhor. E aí eu fui estudar sobre os anseios, sobre a ansiedade e tudo, e foi quando eu vim descobrir que o que eu tinha era crises de ansiedade. E eu vou contar para vocês algumas dessas crises e como foi que elas se desencadearam, tá? E como foi que eu consegui superar, vencer, sem acompanhamento médico e sem medicação. Eu não sei nem se tem medicação para ansiedade, eu não sei, porque eu não procurei um profissional na questão da ansiedade. Mas quando eu estava com início de depressão, eu busquei um profissional, tá? E eu vou contar. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo e eu vou contar para vocês como tudo isso, como foi que eu me dei conta que isso estava acontecendo comigo, tá bom? Gente, olha só. Todas as vezes que eu sentava para almoçar, principalmente no almoço ou na janta, onde estavam todos da casa à mesa, eu sempre tinha uma crise. A crise era, me dava falta de ar, me dava dor no peito, eu suava, eu tremia e o ar começava a cortar. Ia me dando desespero muito grande e eu não sabia como lidar. Eu sempre tinha uma sensação que parecia que aquele seria meu último respirar. Porém, eu vivia em um ciclo muito propenso para esse tipo de coisa, sabe? Gente, aqui tá muito quente. Então, nesse vídeo, vocês sempre vão ver eu tomando água, tá? E eu fui descobrindo, eu comecei a desencadear a ansiedade, eu começava a sofrer assim, por exemplo, eu tinha que fazer determinada coisa no dia seguinte, ou então eu sabia de manhã que à tarde eu teria que deixar a casa pronta porque eu ia receber visitas. Aí eu já começava a suar, eu já começava a me dar dor de cabeça, eu começava a me apavorar, eu ficava assim, eu começava a lavar a louça e não terminava, eu começava a organizar o quarto e não terminava. E isso começou muito nova, muito cedo, ali por volta dos 10, 11 anos, por aí assim. E eu sempre fui guardando isso dentro de mim. E todas as vezes que eu tinha oportunidade de contar o problema de alguém, eu contava como que se fosse eu que estivesse vivendo, na esperança
daquela dor sair para fora. E eu aprendi a guardar as minhas emoções, eu aprendi a guardar as minhas opiniões, eu aprendi a viver o meu mundo dentro de mim. Ninguém sabia o que realmente eu queria, o que realmente eu gostava, porque eu pensava uma coisa, eu queria uma coisa e falava outra. E isso foi desencadeando uma crise de ansiedade muito forte. Quando eu me apercebi disso, eu já estava tendo crises que não davam para ser controlada, e eu não sabia que isso era uma crise de ansiedade. Eu achava que eu estava morrendo. Mas quando eu disse para vocês que eu vivia num ambiente, num ciclo que fazia com que isso acontecesse, era raro um dia para que eu não tivesse crises, tá? Eu vivia num ambiente assim, onde eu não podia falar o que pensava, tinha que sorrir sem vontade, tinha que chorar para dentro, tinha que vestir o que não queria, o que não gostava, comer o que não queria, comer o que não gostava e sorrir e dizer que estava bom, para poder ver se eu era aceita naquele meio. E ali eu achava que tudo, se eu sorrisse, era uma crítica, se eu deixasse uma lágrima cair, era uma crítica. Então, assim, eu fui colocando todas essas coisas dentro de mim mesma. E quando foi um certo dia, eu fui fazer uma oração. O meu socorro era a oração, porque eu não podia sair. Eu não podia sair assim. Eu só podia sair se fosse acompanhada. Eu só podia sair se eu dissesse para onde eu ia, se eu dissesse o que eu ia fazer, se eu pedisse permissão. E isso eu estou fazendo um resumo até os 30 anos, tá? Até os 30 anos de idade. Passei a frequentar ambientes onde o que era valorizado era o que eu fazia, o que eu podia servir, com o que eu podia servir. E quando aquela parte do servir terminava, automaticamente faziam questão de deixar claro que eu não era bem-vinda naquele lugar. Aí todos se reuniam e começava ali a rir, a conversar. Se eu fosse falar alguma coisa, era como que eu não era ouvida. E tudo isso eu fui guardando ao decorrer dos anos. E fui guardando para dentro de mim. Foi quando eu comecei a ter essas crises. Eu tive crises tão forte, que dava arritmia, sabe? E o coração acelerava muito forte, parecia que ia parar. E era muito difícil tudo isso. E quando eu tentei falar para uma certa pessoa da qual eu achava que podia confiar, disseram que era frescura, disseram que era falta de Deus. Gente, isso não é falta de Deus. Disseram que era falta do que fazer. E eu trabalhava demais, eu trabalhava muito, sabe? E foi adoecendo o meu emocional, foi adoecendo o meu psicológico. Foi aí que eu comecei a descobrir que eu não tinha direito de escolher nem os hinos que eu ia ouvir. Porque eu colocava um hino para ouvir, e se alguém dizia, esse aqui é melhor, sabe? Aí ia lá e trocava. Mas eu não gostava daquele ritmo, eu não queria ouvir aquele hino. E aquilo tudo ia me entristecendo, e aquilo ia ficando para mim. Eu vivi anos, muitos anos assim. E quando foi um certo dia, eu estava muito apavorada. Tudo que eu queria era sair daquele lugar, tudo que eu queria era ficar livre daquele sentimento. Eu me sentia presa dentro de mim. Era como se eu tivesse numa prisão aberta, se é que vocês podem me entender.
sabe? Como que se eu tivesse cercada. Era a sensação que eu tinha, como que se eu estava presa, uma presa livre, mas com a liberdade controlada. Os passos, a fala, o que comer, o que vestir, o que ouvir, onde ir, tinha que ir. Eu não tinha a opção de escolher ficar. Eu não tinha a opção de escolha, de poder não querer. Independente da situação, da forma que eu tivesse, eu tinha que fazer. E sorrindo. E isso foi me desencadeando crises. Eu não conseguia dormir direito à noite. Eu comecei a fazer xixi na cama, já depois dos 18 anos, sabe? Eu não tinha isso. Eu não fazia xixi na cama, mas eu fui desencadeando isso. Eu comecei a não ter medo, porque antes eu sentia o medo bem próximo a mim, e dessa vez eu enfrentava o medo assim, como que se fosse tudo ou nada. Eu não tinha medo do perigo, sabe, assim, como que tudo para mim era motivo de querer desistir. Nunca cheguei ao ponto de querer desistir da minha vida. Eu queria desistir daquele ciclo, daquele cenário, eu queria sair dali, eu queria desistir daquela vida, mas era como que eu não tinha alternativa, saída, força, sabe? Aí eu fui orar. Aí eu disse: Senhor, se o Senhor pode me ouvir, porque disseram que Deus não ouvia oração de gente ansioso, né? Se o Senhor pode me ouvir, eu estou tendo um forte desejo de sair. Comecei a contar para Deus o que estava acontecendo. Eu passei um bom tempo. Quando eu saí dessa oração, parecia que a prisão que tinha dentro de mim, parecia que ela tinha aberto, ela estava aberta. E eu consegui respirar sem sentir dor, porque eu sentia dor para respirar. A minha respiração, ao respirar, era muito pesada. E eu comecei ali, quando eu saí da oração, eu comecei a cantar. E ali eu cantando, eu sentia dores, como que se existiam algumas pedras dentro de mim sendo quebrada. Eram impactos muito fortes, como que estava sendo quebrado. E quando eu saí dali, que eu vi que eu estava no mesmo lugar, eu tive uma tristeza muito profunda. Foi onde eu desejei dormir e não acordar. Só acordar quando tudo aquilo tivesse resolvido. Mas não tinha como, eu tinha que enfrentar a realidade, tudo. E não tinha quem me orientasse para dizer assim, isso está errado, isso é um abuso, isso é uma crise, você precisa ir no médico, sai daí. Não tinha, sabe? Porque tudo eu guardava para mim. Tudo ficava para mim. Então, assim, foram momentos difíceis. E eu fui vencendo a ansiedade dessa forma. Eu venci a ansiedade. Eu venci a ansiedade quando a gente mudou de estado, sabe? Aí eu conheci um casal de pastores. Eu não sei se eu posso citar nomes, mas eu gostaria de deixar o nome deles aqui como uma forma assim de carinho, de que existem pessoas maravilhosas, né? Eu conheci o pastor Francisco Diniz, que a gente carinhosamente falava o nome dele Chiquinho, e a Gisley. São pessoas, sabe assim, maravilhosas, né? E então ali a pastora Gisley, eles tomavam conta de uma congregação, tomava conta das crianças, e eu comecei a me expressar através do trabalho que eu fazia junto com eles. Aí eu comecei
a confeccionar junto com ele festa para as crianças, os movimentos da igreja. Eu ia me expressando através daquilo que eu estava fazendo. E aquelas cadeias, elas iam saindo de dentro de mim. Passei a respirar melhor, passei a não ter crise na hora do almoço. Tinha crise ainda, mas era mais espaçosa, era crises assim, a cada 8 dias, a cada 15, a cada 6 meses, até que elas foram terminadas, sabe? E aí eu passei por esse ciclo da ansiedade com a ajuda de Deus sobre a vida desse casal. E passou um pastor sobre a nossa, por nossa vida também, pastor Vanderly e irmã Nicinha, sabe? São pastores muito amorosos. E eles me colocaram para trabalhar também na igreja sede, sabe? Aí eu comecei a me sentir amada no meio das crianças, porque antes eu me sentia usada, sabe? As habilidades, eu só servia para servir com o que eu sabia fazer. E ali eu me sentia amada, porque as crianças eram verdadeiras. E eu passei, quando eu tinha balinha para oferecer, um doce, um bolo, alguma coisa, elas estavam perto. E quando eu não tinha, elas estavam perto do mesmo jeito. Às vezes elas traziam alguma coisa, um desenho para mim. Eu comecei a me curar tomando conta das crianças, sabe? Na escola bíblica dominical, ouvindo louvores, orando. E isso porque eu não tinha informação do que estava acontecendo comigo. Como falei, eu descobri que o que eu sofria foi quando eu comecei a estudar para ministrar no evento de mulheres. Da ansiedade, eu fui curada. Aí hoje eu consigo me programar com antecedência. Hoje, e sem sofrer por causa daquilo. Hoje eu consigo começar e terminar. Eu terminei os meus estudos aos 38 anos de idade. Eu terminei o ensino médio e comecei a fazer uma faculdade de teologia. Comecei a fazer um curso de administração, sabe? E tudo já se encadeando para o fim. Comecei a cuidar de mim mesma depois dessa cura, dessa restauração. E eu passei muito tempo, passei muitos anos trabalhando assim, com pessoas que eu me sentia amada, sabe? E tudo isso aconteceu quando eu saí do ambiente, do ciclo que me adoecia. Nós mudamos de estado, nós mudamos de ambiente. Meu esposo veio trabalhar para cá porque nessa época eu já era casada. Isso começou ainda quando criança, mas esse ciclo da ansiedade ele foi se encerrando quando a gente mudou, já depois de eu casada. E isso foi um alívio muito grande. É por isso que, às vezes, quando eu vejo uma pessoa, quando eu conheço uma pessoa, eu consigo entender ela, eu consigo ler essa pessoa, ler modo de falar. Às vezes ela tá sorrindo, tá de maquiagem, às vezes ela tenta se esconder atrás de uma roupa, de um sorriso, mas eu consigo perceber a situação que ela está quando eu olho nos olhos dela. Eu aprendi dentro disso tudo a conversar olhando para a pessoa, porque muitas vezes a boca fala daquilo que você não está sentindo, mas os olhos não tem como. Então eu aprendi a me colocar no lugar das pessoas. Eu aprendi a ouvir, eu aprendi a parar. Raramente você vai ver eu conversar com alguém, prestando atenção em outra coisa, no telefone, na TV. Eu sempre paro para ouvir, para prestar atenção. Se eu não entendi, eu peço para repetir de novo, porque era isso que eu queria. E ninguém fazia isso comigo. Então, eu venci a ansiedade sem informação, porque essa informação não tinha como chegar até mim. Eu não fui buscar informação. Hoje nós temos recursos, hoje nós temos acesso à internet, à TV. Então é muito mais fácil de você conseguir sair de um ciclo desse, porque você tem informação. E na época eu não tinha. E eu venci a ansiedade mudando de lugar, mudando de ciclo, de ambientes, e deixando essas pessoas que me adoeciam
de lado. Assim, encerrou-se o ciclo da ansiedade. Mas com poucos anos depois, uns 5 anos depois, começou tudo de novo. Quando houve-se uma nova mudança na nossa vida e começou tudo de novo. Onde já o que vestia já começava a incomodar, se eu sorria começava a incomodar, mas como eu já tinha passado por isso era... Eu começava a perceber que estava me adoecendo, eu já sabia o que poderia acontecer depois, sabe? Eu já sabia o que poderia acontecer depois. Então, depois, eu ia trabalhando, ia fazendo o que eu tinha de fazer, e teve uma certa vez que alguém chegou para mim e disse assim, como é que você consegue trabalhar com tanta alegria, com tanta gente te acusando, com tanta gente te perseguindo, te apontando? Foi aí, através dessa pergunta, que começou-se o início do ciclo da depressão. E eu comecei a ignorar na frente de todos, mas quando eu chegava dentro de mim, eu parava para pensar naquilo. Isso foi me adoecendo. Isso passou-se uns longos anos. Até que um certo dia, eu já não tinha mais vontade de sair de dentro de casa. Eu não tinha vontade de nada. E eu vim perceber que eu estava com depressão, porque eu sempre fui uma pessoa assim. Eu sempre gostei de tomar banho. Quem me conhece sabe que se eu entrar para tomar banho, eu prefiro tomar banho por último ou antes que todo mundo, para não atrapalhar ninguém. Porque o meu banho é prêmio, o meu banho é para mim. Sabe assim, é algo que me dá prazer, sabe? E ali eu passei 2 dias sem tomar banho. Eu fazia assim, eu entrava no chuveiro e chorava. A primeira vez eu comecei a chorar para não tomar banho, eu sozinha dentro do banheiro. Eu disse, gente, o que é que tá acontecendo? Meu Deus, misericórdia. Aí eu disse, já que eu tô aqui, eu estou com calor, a única coisa que eu fiz foi me molhar e passar um sabonete no corpo. Isso para mim não era banho, tá? Porque o meu banho é totalmente diferente. E aquilo ali, gente, começou a me instalar algo assim, porque eu não pentei o cabelo, eu não escovei o dente. Eu tava, sabe assim, eu não fazia de manhã e eu dizia, depois do café eu faço, depois do café da manhã. Aí depois do almoço, água. E foi me dando aquela falta de força, de ânimo, de coragem. E aí eu fui no médico. Quando eu cheguei no médico, eu fui por causa de uma dor que eu estava sentindo. E quando eu cheguei no médico, eu ouvi o que ninguém queria ouvir. Eu fui por causa de uma dor que eu estava sentindo. E ele disse que não ia passar nada para mim, porque era obesidade que eu tinha. A minha doença era obesidade e o meu remédio estava no espelho que tinha no banheiro, que tinha no quarto, sendo que nessa época eu já tinha acabado com todos os espelhos da minha casa. Eu já não me olhava mais no espelho, eu já pegava qualquer coisa, eu vestia qualquer coisa, eu já tinha vergonha de sair com os meus filhos. Eu não saía com meu esposo para fora, porque eu tinha vergonha da forma que eu estava. Teve uma época que eu só tinha 3 roupas. Eu estou contando com detalhes para você, não é para me vitimizar, é porque pode ajudar alguém que esteja passando por isso, sabe? Eu limpava a casa sentindo dor, eu limpava a casa chorando, eu dormia na esperança de não acordar. Eu passei algumas vezes sem tomar banho. Eu passei quase uma semana sem pentear meu cabelo. Eu lavava, mas não penteava. Eu conseguia passar o dia inteiro sem escovar os dentes, coisas que eu não consigo passar um horário sem escovar os dentes. E assim, eu estou contando isso para vocês assim com muita
com muita riqueza de detalhes, porque eu gostaria que um dia alguém tivesse falado assim para mim, mas não foi possível, não falaram. Eu tive que descobrir sozinha. E depois dessa consulta eu voltei para casa e fiquei. Realmente eu tô acima do peso, mas era uma dor que incomodava, que eu não conseguia andar direito. Eu tava com uma dor muito forte no pé da barriga, uma dor no peito muito forte, no seio em si, uma dor muito forte. E eu apertava assim, eu sentia doer. E aquilo tudo, eu disse, não é possível que isso seja por conta da obesidade. Ela pode dar qualquer outra coisa, mas isso não vai dar. Aí tinha um remédio de inflamação em casa, eu tomei. Eu disse, eu vou tomar 3 dias. E tomei essa medicação e eu melhorei. Melhorei, passei muito tempo sem sentir nada mais, sem sentir dor, nem nada. E logo depois foram uma sequência de acontecimentos onde eu tinha pavor de lugares cheio de pessoas. Eu não queria estar onde tinha muita gente. Eu não queria estar onde tivesse muita gente, porque eu vivia cercada de pessoas, a casa muito cheia, tudo muito, com muita gente ao redor. Mas eu me sentia muito sozinha. Foi assim que nasceu o canal. Foi no auge de que eu estava me achando, me sentindo um nada, um lixo, descartável. Sabe quando você usa e joga fora? Era assim que eu estava me sentindo naquela época. Foi quando eu fiz esse canal aqui. Foi para poder falar o que eu queria falar. E se tivesse uma ou duas pessoas que ouvir, eu não tinha aquela ambição de ter muitas visualizações. Eu não tinha aquela ambição de ter canal monetizado, porque eu nem sabia que monetizava o canal. Era só uma forma de falar, de me expressar. Foi assim que nasceu esse canal, sabe? E eu sempre trabalhando, sempre com meu tempo corrido, sempre com meu tempo muito cheio. E quando foi um dia de crise, eu tive uma crise muito forte de existência, sabe? Eu já estava... Tinha dias que eu descontava tudo na comida, tinha dias que eu não comia, tinha dia que eu trabalhava demais, tinha dia que eu não trabalhava. Era um amontoado de coisas, de cobranças de mim mesma. Eu cobrava a mim mesma. Nunca precisou de que uma outra pessoa me cobrasse, sabe? Que eu tinha feito algo errado ou falado algo errado, eu mesma me cobrava por isso mesmo. Então, eu comecei a perceber que quando as pessoas vai para conversar com outra, eu chorava. Tinha pessoas que iam na minha casa, tudo que eu queria era que elas ficassem quietas, que elas não falassem. Começou a me dar desespero quando as pessoas falavam comigo. Quando alguém dizia que queria falar comigo, eu começava a chorar. Eu não queria atender o telefone mais. Para mim, eu só estava bem se eu estivesse dentro da minha casa, se eu estivesse com os meus filhos. Eu passei a não querer deixar as crianças a brincar fora da casa, porque eu tinha medo de algumas pessoas roubarem eles. Sabe assim, era um medo, eu sentia um medo tão forte, tão presente, que eu não queria isso. Eu não queria deixar. Meu esposo saía para trabalhar e eu ficava apavorada. Eu só conseguia ficar em paz quando ele chegava. Eu respirava quando estava todo mundo. Mas ali eu fui ficando sem força. Sabe como que eu estava... A sensação que eu tinha era que eu estava com uma doença terminal. E aí eu fui vivendo muitas experiências com Deus, onde eu conto a maioria dessas experiências que eu conto para vocês aqui no canal. Eu venci assim, sabe,
agindo, orando, cantando. E uma vez eu descobri que eu estava com começo de depressão, porque no vilarejo nós fomos enviados como missionários para o campo das missões. Um lugarzinho muito simples, no meio da mata, no meio do nada, onde só chegava se fosse Deus que te levasse ou alguém que levasse, porque no GPS não vai, né? Porque esse lugar não tem registro. Aqui no Brasil mesmo, no Mato Grosso do Sul, e eu tive uma das crises mais fortes nesse lugar. E eu fui no médico, porque eu chorava demais para sair. E quando eu saía, eu não queria voltar para casa. E quando eu voltava, eu chorava para sair, chorava para voltar. Eu chorava, tudo era motivo de choro. Eu chorava para ouvir alguém. Enquanto a pessoa estava falando, eu estava me corroendo por dentro porque eu não queria ouvir. Eu conseguia ajudar, mas aquilo ia me consumindo por dentro. E tudo que eu queria era dormir e acordar e que aquilo tivesse resolvido. Eu não queria acordar de jeito nenhum para não enfrentar a vida. Então, foi um período muito difícil. Quando foi um certo dia, eu fui no médico. Eu fui no médico, num clínico. E eu fui lá com muito receio. Eu fui com muita vergonha. Mas quando eu cheguei lá, eu era a segunda pessoa mais nova que tinha, porque os outros eram tudo acima dos 60 anos. Eles tinham ido para fazer exame, para buscar uma dipirona, para falar com o médico, para levar um agrado para o médico, porque no vilarejo as pessoas se cuidavam com plantas. Aí eu cheguei lá, esse médico ele foi muito atencioso. Ele não disse que todos os meus problemas estavam na gordura. Ele não disse que era por conta da obesidade. Ele me ouviu. Pela primeira vez, alguém parou e prestou atenção no que eu falei. Ele me ouviu. Ele disse, doutor, ele disse assim, Deise, o que te traz aqui? O que é que você tem? O que é que você me conta? Eu disse, doutor, na realidade eu não sei por que eu vim. Aí ele foi e começou a conduzir a conversa. Ele disse assim, então se você não sabe por que foi que veio, me conte como é que está a sua vida nesses últimos dias, eu tenho tempo. E lá fora tava muita gente, tinha muita gente lá fora. Ele disse, nós temos tempo. Aí eu disse bem assim, doutor, ultimamente a minha vida tá muito boa, só que eu sinto tristeza quando eu escuto pessoas falar. Só que eu não quero ouvir, eu não quero atender telefone. Era telefone residencial, sabe? Não era celular, não. E que lá era via rádio, internet, tudo. É via rádio, mas o telefone para comunicação é residencial. Não era celular, não. Que lá não tem sinal de celular. E se faltar energia, fica sem internet. E isso sempre acontece lá. E aí ele foi disse bem assim, conta mais. Tem gente que é muito chata e tal. E ele começou a conduzir essa conversa. Aí ele foi disse bem assim, você tá com uma sobrecarga emocional muito grande. Você tá com início de depressão. Eu vou passar um remédio para você que vai te ajudar a ouvir melhor essas pessoas, já que faz parte do seu papel, sabe? Aí eu disse, remédio, doutor? Ele disse, mas se você tomar direito, nunca mais você vai sentir isso. E daqui a 3 meses eu quero ver você de novo, mas se você tiver qualquer problema, você pode me procurar antes disso. Eu quero saber como é que tá, se o pessoal ainda tá te incomodando. Ele foi levando assim, sabe, com muito jeito, com muito... Cara, se você vê a atenção que ele falou comigo, ele fala, esse médico, ele era e é muito amado pelo pessoal do vilarejo. Que ele não fazia só a parte profissional, ele era amigo, ele é amigo das pessoas. E ali, todo mundo muito hospitaleiro. Aí eu fui, peguei essa receita, fui na cidade, comprei a medicação. A amostra já tinha acabado, sabe, da medicação, eu comecei a tomar. Gente, eu comecei a tomar quando foi com 10 dias,
Eu parei de chorar. Parece, os pássaros, as cores eram mais vibrantes, os pássaros, a melodia deles era a coisa mais linda do mundo, sabe? E eu fui vivendo a minha vida assim, fui lá, falei com ele, ele disse, então você continua tomando remédio que tá te fazendo bem. E continuei assim, e eu achei que isso tinha encerrado. Só que a recaída é bem pior. Eu tive uma recaída muito grande quando a gente saiu do Mato Grosso e veio para Conceição das Alagoas. Foi um momento muito difícil de aceitação para mim, porque eu tinha uma vida que eu amava, muito simples, mas muito corrida. Eu fazia o que gostava, eu trabalhava, eu cuidava da minha saúde, e comecei a cuidar da minha saúde depois do tratamento do doutor do vilarejo. Eu queria acordar todos os dias, eu acordava dando bom dia para Deus, para o Espírito Santo, para o mundo, convidava Jesus para estar comigo. Eu amava estar com pessoas, comecei a fazer academia, eu trabalhava, eu era professora da escola dominical, logo passei para ser superintendente da escola dominical, e assim, foi algo que me marcou muito, sabe? Foi muito surreal. Então eu saí dessa minha vida que eu amava e vim para morar aqui em Conceição das Alagoas. E quando eu me deparei, é como que se eu estivesse andando de avião e saísse do avião para andar numa carroça puxada por um jumento. Nada contra. Estou só falando que na velocidade que eu andava, teve que dar uma parada muito grande e eu senti aquilo. Então eu tive uma recaída muito grande. E dessa recaída, eu passei 15 dias dentro do meu quarto. Eu só levantava para ir no banheiro. Às vezes eu me prendia demais para não ir no banheiro, porque eu não queria sair do quarto. Ninguém podia acender a luz. Tudo era motivo de choro. Eu queria desistir de tudo, foi bem pior dessa vez. Aí quando foi um certo dia, chegou uma irmã na minha casa, Rosinha. Minha irmã Silvana, amo elas de paixão. Aí a Rosinha chegou lá na minha casa, conversando comigo, dizendo que estava sentindo a minha falta, que nunca mais tinha me visto. E isso, as coisas dentro de casa só era feita quando eu levantava para fazer chorando. Isso eu chorava e eu sentia muitas dores. Aí eu fui no médico de novo. Eu me deparei com um médico rude, do mesmo jeito. Que ele disse que tudo aquilo era porque eu não me olhava no espelho. Ele disse que era porque eu comia demais. Gente, eu não estava comendo. E eu sempre, para quem me conhece, eu sempre fui de comer muito pouco. Eu sempre fui muito de comer assim várias vezes, mas sempre comia muito pouco. Eu poderia comer de forma errada, o que não era para comer. Mas para comer da forma que ele estava falando, desenfreado, comer sem fome, eu nunca fui de comer sem fome. Eu sempre fui muito de comer se eu tivesse com fome. E eu não gosto de comer para me sentir desconfortável. Eu gosto de comer para me alimentar. E não para me empantufar. Não, eu não gosto disso. E ele não sabia que eu tinha desencadeado esse problema depois das minhas gestações, né? Que eu tive um problema muito sério. Então eu tive que fazer... eu tive que tomar hormônio para segurar a gestação e tudo. Então, ele não sabia, ele não esperou eu falar nada para ele, ele só, do mesmo jeito que o outro no passado fez, esse fez. Por 2 vezes eu fui no consultório, ele me disse isso, não me passou um remédio. Eu sem saída, aí eu saí desse médico, marquei um ginecologista. Porque eu sentia dor para andar. Eu disse, gente, isso deve ser da bexiga, isso deve ser de alguma coisa, de algum lugar. E isso com a ajuda da Rosinha, porque eu não queria sair de casa para nada, por nada. Depois de 15 dias, depois dela muito insistir, eu fui para ela poder não estar, sabe, no meu ouvido, falando demais. Então, aí eu fui, hoje eu dou graças a Deus pela vida da Rosinha, pela vida da Silvana. Eu superei momentos muito difíceis com a ajuda delas. A gente tomava café junto, fazia uma tarde com as amigas. São pessoas que marcaram muito a minha vida, amo elas de verdade. E aí eu fui nesse ginecologista, a gente fez exame, ele pediu um exame que era para
para o clínico ter pedido, quem pediu foi o ginecologista, eu fiz todos os exames, aí ele disse, eu descobri qual é o seu problema, comecei a tratar, estou em tratamento hoje, né? Aí estou começando uma reeducação alimentar. Hoje eu estou muito bem, há quase um ano, eu estou muito bem, né? Comecei a fazer o tratamento, fiz reposição de vitaminas, porque não basta a gente apenas tratar os sintomas. Então, eu venci a depressão com a ajuda de amigas, através do louvor, que eu sempre gostei muito de cantar. Eu cantava dentro de casa, num momento de muita tristeza, de muita angústia, que eu queria desistir de tudo. Aí eu começava a cantar, eu começava a falar com Deus ali. Um certo dia, num dia de uma crise, foi a última crise que eu tive, eu cheguei conversando com Deus no meu quarto, diante de um espelho, que eu tinha comprado um espelho para minha filha. Eu fui falar com ela, peguei o espelho dela para arrumar o meu cabelo. Foi no momento que eu tive a última crise, foi muito forte. Eu estava sozinha em casa e o meu cabelo ele era bem grandão, quase na cintura. E eu comecei a falar para Deus, apresentar para Deus aquele momento, comecei a falar com Deus, o que eu estava sentindo, aquilo parecia uma recaída e tal. Comecei a falar para o Senhor sobre o meu cabelo, que eu não estava gostando, e comecei a falar para Ele do desejo que eu tinha de mudar, que eu queria ser eu mesma. Aí o Senhor falou comigo, assuma a sua identidade. Quando você parar para assumir a sua identidade, você não vai mais sofrer dessa forma. Aí, a primeira coisa que eu fiz, isso foi uma experiência que eu vivi, estou contando para vocês, não é obrigado ninguém fazer isso. A primeira coisa que eu fiz foi passar pela transição. Aí foi quando eu tirei todo o liso do cabelo, meu cabelo ficou curto, foi no momento de crise de existência. E ali o Senhor me ajudando, me fortalecendo, eu fui tratando, sabe? Eu fui tratando. Hoje eu estou muito bem. Continuo não querendo sair de casa sem compromisso. Eu nunca gostei de sair de casa sem ter o que fazer, sair por sair. Eu só gosto de sair de casa se for assim, por exemplo, eu vou passear, eu vou em tal lugar, eu vou tomar um sorvete, mas para sair à toa, sem ter o que fazer, não gosto, não faz parte de mim, né? Se for para me resolver alguma coisa, mas sair por sair, não gosto disso. Então, foi assim que eu venci a depressão. Foi através da oração, confiando em Deus. Eu fui ao médico, tá? Eu procurei um profissional depois. Eu fui tratada com medicação, tá? Estou em tratamento para obesidade, para o controle hormonal. E tenho duas queridinhas, duas amadinhas que estão me ajudando muito. E que eu amo elas, ó, muito, muito, muito. E eu tive o privilégio de conhecer pessoas muito amorosas na minha vida. E esse foi o vídeo sobre a ansiedade e a depressão. Como foi que eu venci todas elas. Como foi que o ciclo que me fez desencadear isso. E eu passei aqui para contar para vocês. Então eu digo para vocês, a depressão ela não é falta de Deus. A depressão ela é fruto e resultado de um ambiente, de um lugar, de um ciclo onde você está vivendo, sabe? E também de falta de um tratamento, de um acompanhamento médico, gente, de um profissional. Procure um profissional da área, vá a um psicólogo, vá, se cuide, porque se você falhar, se você morrer, se você parar de existir, infelizmente, se você não se der valor, ninguém vai dar valor para você. Deus abençoe a você. Obrigado por ter ficado até aqui conosco, tá? Enfim, um vídeo bem grande, do jeito que vocês tinham pedido. E logo na sequência eu vou gravar mais 2 vídeos a pedido
de algumas inscritas aqui do canal e vou soltar eles ainda essa semana. Deus abençoe, um cheiro muito grande. Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu respondo, e qualquer coisa, se eu não conseguir responder, eu gravo um vídeo respondendo vocês. Um cheiro grande, Deus abençoe você, sua casa, sua família, e se você precisar, procure uma orientação médica, vai cuidar, vai tratar, que você é ser humano, não é porque você é evangélico ou deixou de ser, seja lá o que for, você não é Deus, você não é santo. Santo que eu digo, você não é anjo, você ainda está na terra, precisa de um profissional, vai-te embora cuidar da tua vida, vai no médico, vai tratar, entende? Você merece se cuidar bem, cuidar de você. Não espere que alguém diga que você deve ir. Vá sem que alguém diga, vá sem vontade, mas vá. Diga ao médico que você chegou lá sem vontade, sem querer, porque você está passando isso e aquilo. Ele vai te ajudar, ele vai te entender, tá bom? Um cheiro grande no seu coração, um beijo e até o próximo vídeo, ok? Onde nós vamos falar de um assunto bem delicado, e pode seguir aí, que ainda essa semana a gente vai soltar esse outro vídeo. Deus abençoe, um cheiro grande para você.